SPSP, Grupo Empresarial de Serviços. Somos especializados na prestação de serviços para as áreas de vigilância, portaria, limpeza e conservação há quase 25 anos. Nossa missão é ser um parceiro estratégico para aumentar a sua produtividade através de um atendimento presente e uma gestão próxima aos colaboradores. Estamos localizados no centro de Rio Preto, oferecendo apoio para as empresas locais e da região. Nossos 3.000 colaboradores capacitados atuam em mais de 260 clientes em 90 cidades do estado de São Paulo. Nossos procedimentos são certificados pelas normas ISO 9001, Gestão da Qualidade, ISO 14001, Gestão Ambiental e OSAS 18001, Gestão da Saúde e Segurança do Trabalho. E na área de vigilância, somos certificados pela CRS. Investimos em novas tecnologias, cursos de aperfeiçoamento para os nossos colaboradores e contamos com um rigoroso sistema de normas e procedimentos com constantes auditorias internas. SPSP, um parceiro estratégico para o seu negócio. Da noite para o dia, o mundo mudou. Lavar as mãos agora é mais solidário do que dar as mãos. As ruas passaram por um detox de gás carbônico. Vizinhos que não se falavam, agora se ajudam. Jovens fazem compras para idosos. Quem se afastava da família por conta do trabalho, agora está perto. A hora agora é de cuidar. Cuidar para não comer o dia inteiro e preferir alimentos saudáveis. Cuidar da mente com meditação e lazer. Cuidar do corpo, mesmo em casa. Cuidar da higiene. E o mais importante, cuidar com carinho de todos que você ama. Nós estaremos aqui para cuidar de você. O mundo mudou. É tempo de mudar seus hábitos. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Eu vou muito além de carnaval, praia e futebol. Na verdade, luto dia e noite para realizar meus sonhos. Jeitinho? Quando todo mundo acha que deu errado, eu vejo uma oportunidade. Esse é o meu jeitinho. É enfrentar obstáculos, mudanças e dificuldades. E acreditar que tudo vai dar certo. Porque eu trabalho até dar certo. Foi assim que eu ajudei a desenvolver milhares de empresas por todo o país. E é assim que eu vou continuar. Quem sou eu? Eu sou o brasileiro, sou a TOTUS, sou você. Em determinado momento, a gente viu essa participação do segmento econômico tomando uma proporção muito grande dentro da empresa. Foi aí que nós tivemos a necessidade de criar uma pessoa nova, uma marca que atendesse com excelência o segmento econômico, não mais como um braço da Tarraf, e sim sendo protagonista no segmento econômico. A Taflex, ela surge da marca Tarraf com um propósito bastante inovador e moderno. Ela traz esse conceito de morar com inteligência. Quando você tira as coisas que não são essenciais e potencializa somente aquilo que de fato vai ser utilizado no dia a dia das pessoas, você pode trazer coisas de altíssima qualidade sem ter o peso do custo. Isso é o morar inteligente da Taflex. Então a marca, ela vem com um conceito muito forte de inteligência do segmento econômico. A gente potencializa muito, a gente estuda muito o que é realmente necessário e coloca isso para o cliente de uma forma acessível, flexível e inteligente. E para inaugurar essa nova marca, nada mais justo que um lançamento de grande porte. O Borghese Boulevard, que é o primeiro empreendimento lançado pela Taflex, fica na região oeste de Rio Preto, traz conceitos extremamente flexíveis, tanto na comercialização como na forma de morar. Então, realmente é um produto que tem a cara da Taflex.
Conectar é humano. Transformar é Lead. Conheça agora os apoiadores estratégicos que acreditam na missão do Lead Ribeirão Preto de construir uma sociedade ética, desenvolvida e competitiva. ABIARTE. A ABIARTE atua no mercado de incorporação, construção e desenvolvimento urbano desde 1985, sendo uma das principais empresas no segmento de alto padrão em Ribeirão Preto e região. São mais de 40 empreendimentos verticais, com mais de 3.000 unidades entregues. One Construction. A One Construction é especializada em execução de obras e serviços de engenharia que agregam valor às empresas, atuando em diversos segmentos, de centros logísticos às lojas de departamento, sendo a única empresa que possui um sistema operacional próprio para gerir 100% da operação, o OneX. SPSP. Com mais de 2 décadas de atuação, a SPSP é uma das mais conceituadas empresas de prestação de serviços do país. Conta com mais de 4.000 colaboradores e mais de 100 cidades atendidas no interior paulista. Tem como clientes as maiores empresas e hospitais brasileiros. TOTUS. A maior empresa de desenvolvimento de software de gestão do país. Originalmente brasileira, a TOTUS apoia o crescimento de milhares de negócios em todo o país e cria soluções inovadoras como e-commerce, ERP, RH, CRM, Analytics, plataformas de colaboração atendendo às exigências de 12 setores da economia. São mais de 40.000 clientes desde micro até grandes empresas. Possui mais de 50 unidades espalhadas pela América Latina e está presente no interior de São Paulo através de sua sócia regional, a TOTUS Interior Paulista. Trenepol Advogados. O Trenepol Advogados é um escritório especializado em direito ambiental e com profissionais que possuem anos de experiência no Brasil e no exterior. O escritório auxilia clientes de diversos setores da economia em processos de licenciamento, defesas administrativas, transações comerciais, remediação e compliance ambiental. É com o apoio dessas empresas que transformamos a realidade ao nosso redor. Isso é Lead. Pois quem é Lead, transforma. Quem é Lead, participa. Olá, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma Lead Live do nosso Lead Interior de São Paulo. E nós estamos hoje com a presença do Marcos Scaldelay, presidente do Lead Rio Preto. Muito obrigado, Marcos, você já volta para dar suas boas-vindas. Também a Silvia Queiroz, presidente do Lead Campinas. E hoje nós estamos aqui com o Jarbas também, Lead Santos, representando o litoral. Também quero dar boas-vindas aqui ao nosso chairman do Lead Global, Luiz Fernando Furlan. Eu vou convidar aqui para o seu boas-vindas.
saudar o nosso prefeito Duarte Nogueira, muito obrigado pela presença. Também ao vereador Fabiano Guimarães, obrigado também pela participação. Em nome do nosso comitê, gostaria de saudar o nosso querido Nelson Castro, fundador da indústria Core, representando nosso comitê. Muito obrigado, Sr. Nelson. E também aos patrocinadores do LIDE Ribeirão Preto, a Abiarte, a One Construction, a Solstice, aqui representada pelo Flávio Batel, a SPSP, a TOTUS e a Trenepol, aqui representado pelo Kurt. Muito obrigado a todos. E agora eu quero chamar, antes de chamar o Marcos, eu quero agradecer muito, mas muito mesmo, pela agilidade e pela generosidade de estar entregando seu tempo e sempre disponível do Wilson Mello. O Wilson, esse grande empresário executivo que tem uma jornada incrível que eu vou citar daqui a pouco. Mas, Wilson, muito obrigado e logo, logo a gente já volta com a palavra com você. Então, agora eu queria chamar Marcos. Por favor, Marcos. Bom dia a todos. Eu vou falar bom dia sempre, né, copiando do ex-ministro Furlan, que como ele não almoçou ainda, então é bom dia. Então, eu sempre falo isso copiando dele, né? Tem que usar as palavras de quem conhece muito. Agradecer imensamente a participação de todos os filiados do LIDE Rio Preto, os patrocinadores, a Alvo Gestão, a SPSP, a Unimed Rio Preto, a TOTUS e nossa apoiadora, a Tarraf. Que a gente tem um ótimo evento, tem muita curiosidade para a gente saber, Wilson, nesse momento de retomada, e a gente sabe da importância do nosso interior de São Paulo aí para o Estado como um todo. Tá? Muito obrigado, Fábio, e eu chamo a Silvia, do LIDE Campinas. Bom dia a todos. Hoje eu me sinto muito feliz, um time de peso aqui para discutir investimento. Wilson, é um prazer te rever aqui. A Invest São Paulo fez muitos investimentos na região metropolitana de Campinas, sempre trouxe, né? Não fez, trouxe grandes investimentos. E é o que todos anseiam, entender o que vai acontecer no futuro relacionado aos investimentos e aos aportes. Muito obrigada a todos e a nossos filiados. Jarbas, dá o seu boas-vindas. Bom dia a todos. Quero agradecer, em nome do ministro Luiz Fernando Furlan, quero cumprimentar a todos que participam aqui da nossa mesa e também aos convidados. Agradecer o interior de São Paulo produz e Santos manda para fora do país, exporta aqui pelo nosso porto. Quero agradecer muito ao convite. Santos, a discussão é interior ou é litoral, né? Mas muito bacana, e vai ser um evento muito interessante com o Wilson, que já agradeço também pela presença e pela participação. Muito bom, Jarbas. Agora voltou a imagem aqui do Marcelo Salomão. Também quero citar e agradecer a participação do Marcelo Salomão, do Escritório Brasil Salomão, nosso apoiador desde o início do nosso LIDE Ribeirão Preto. Bom, agora eu gostaria da saudação do nosso querido Luiz Fernando Furlan. Bom dia a todos. É um prazer participar desse encontro tão bem organizado com as nossas entidades do LIDE interior de São Paulo. O Fábio é o grande comandante, mas tem pessoas extraordinárias que acabaram de se apresentar, e também está com dois amigos, né? O Wilson e Nogueirinha. Digo Nogueirinha porque nós somos companheiros de praia do século passado, não é? E o Wilson também, que trabalhou conosco na BRF há, não sei, 8, 10 anos atrás. Já o tempo passou bastante. E espero que vocês todos aproveitem hoje, e principalmente num momento delicado para as empresas, principalmente as pequenas e médias, e onde a Invest São Paulo acaba sendo um norte positivo aí para se poder encontrar soluções nesse momento de transição. Então, boas-vindas a todos, e eu espero aprender bastante no encontro de hoje.
Muito obrigado, Furlan, obrigado pela referência, mas só lembrando que o grande comandante que inspira a gente todo dia é você, viu, Furlan? A gente aprende a cada bate-papo, a gente aprende cada dia mais. Mas muito obrigado, e agora eu queria a saudação do nosso querido Duarte Nogueira. Microfone, prefeito. Bom dia a todos. Cumprimentar cada um dos participantes que eu já cumprimentei na pessoa do Luiz Fernando Furlan, amigo de praia. O Luiz Fernando Furlan é um grande marinheiro, né? Lembra a música, acho que do Paulinho da Viola, que quando o mar está revolto, o bom marinheiro leva o barco devagar, né? Que é o momento que nós estamos vivendo. Então, ouvir hoje o Wilson Mello é poder ter um pouco menos de incerteza. O momento da pandemia, o momento de crise, nos traz a palavra mais pensada e dita é incerteza. E nos momentos de incerteza, a gente precisa ter propósitos para conduzir pessoas, instituições, conduzir o dia a dia. Eu, esse final de semana, li um negócio muito interessante, vocês devem conhecer, que é um acrônimo chamado VUCA, desenvolvido pelo US Army College em 1987, para momentos de crise. E o acrônimo VUCA é volatility, volatilidade, uncertainty, ou seja, incerteza, complexity, complexidade, e a palavra ambiguity, ambiguidade. Então, é um momento que nós estamos vivendo, e para isso nós precisamos tomar inspirações e decisões em momentos urgentes, né? E para isso a gente precisa ter visão. Então, eu acho que o Wilson Mello, que é um homem da iniciativa privada, é alguém que traz essa experiência para o setor público, está ajudando muito o governador na construção e implantação do Plano São Paulo. O Estado de São Paulo é a locomotiva do Brasil, ele precisa conciliar as vidas humanas com a prosperidade econômica e a retomada das nossas atividades. Então, precisamos de mulheres e de homens para diminuir essa incerteza, né, que nós estamos vivendo nesse momento, ainda mais no setor público. Então, o Wilson Mello é essa grande figura, e por isso que eu estou aqui para prestigiá-lo, para tietar um pouco o Wilson, né? E é alguém que eu gosto muito e tenho certeza de que todos vão ganhar com a sua apresentação. Muito obrigado. Obrigado, prefeito. Então, agora, hoje um dia muito especial, até para esclarecer, Wilson, como que as empresas podem contar com a Invest São Paulo, o que esperar da Invest São Paulo e também as cidades. Nós temos vários municípios aí acompanhando a gente. Então, isso vai ser um dia marcante, a gente, num momento que nós estamos todos focados na retomada. Então, natural de Franca, nosso interior de São Paulo, Wilson Mello é bacharel em Direito pela PUC São Paulo e tem sólida experiência na área, tendo atuado por 15 anos no escritório Machado Meyer, Sendax e Ops, advogados, e iniciou carreira executiva no Walmart Brasil em 2004, como vice-presidente de assuntos corporativos. E, desde então, tem exercido cargos de liderança em diversas companhias e entidades setoriais. Mello foi diretor jurídico e de novos negócios da Tishman Speyer, vice-presidente de assuntos corporativos da BRF, e exercia o cargo de vice-presidente de assuntos corporativos e secretário-geral da Danone, antes de aceitar o convite do governador de São Paulo para presidir a Invest São Paulo. Ao longo de sua carreira, atuou em entidades setoriais como membro do Conselho de Política Industrial da Confederação Nacional da Indústria, CNI, vice-presidente da Associação Brasileira de Supermercado, a Abras, membro da diretoria da Associação Brasileira de Anunciantes, a ABA, e presidente do Conselho Diretor da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, a BIA. Com vocês, Wilson Mello. Bom dia a todos. Fábio, obrigado aí pela apresentação, pela introdução. Queria cumprimentar a todos do LIDE, na pessoa da Silvia, mandar um abraço para o marido da Silvia, o Juan, para a filha dela, a Priscila, cumprimentar todo mundo, o Luiz Fernando Furlan, agradecer por ele estar aqui prestigiando. Trabalhamos juntos, aprendi muito com o Furlan no momento difícil da minha vida
no setor privado, que foi a fusão, a aprovação da fusão entre Sadia e Perdigão. Trabalhamos lado a lado durante muitos anos, e esse momento da fusão e da aprovação da negociação com o CAD, a experiência, o bom senso e a inteligência emocional do Furlan foram fundamentais para que a gente pudesse ter um desfecho favorável para essa fusão que criou uma gigante de alimentos, que é a BRF, que é muito bem conduzida por ele até hoje. Abraçar aqui o Duarte Nogueira, meu amigo, prefeito de Ribeirão Preto, que tem feito um trabalho fundamental nesse período da crise. Ele já era um prefeito muito destacado, um dos melhores prefeitos do estado de São Paulo, sem sombra de dúvidas, antes da crise. Na crise mostrou todo o seu talento, toda a sua resiliência. Foi um dos primeiros prefeitos a ter um plano de contingência, tanto para a área da saúde como também para a retomada econômica. Foi o primeiro a apresentar protocolos para a retomada da gradual e responsável da atividade econômica na região de Ribeirão Preto. Faz parte do nosso conselho municipalista e tem ajudado muito na construção desse projeto, que é o projeto que todos nós queríamos, que era uma retomada responsável e consciente da economia. Então, agradecer mais uma vez então a oportunidade, e eu planejei para que hoje que a gente fizesse uma apresentação, primeiro recapitulando rapidamente um pouco do Plano São Paulo. Vocês tiveram na semana passada uma live, uma apresentação da Patrícia Ellen sobre o Plano São Paulo, como ele funcionaria, os seus detalhes. Então, todos vocês tiveram essa oportunidade, então eu não vou voltar a falar no detalhe, mas eu queria atualizar vocês a respeito do que aconteceu de quarta-feira passada, quando foi feito o anúncio do detalhe do Plano São Paulo até hoje, e a partir deste momento, de que como nós estamos hoje na retomada, falar sobre o futuro. Nós precisamos falar do curtíssimo prazo, que é essa retomada gradual e consciente, mas principalmente nós precisamos começar a falar do curto e do médio prazo. Como é que nós vamos sair dessa pandemia, que ela, felizmente, ela vai acabar, da natureza de uma pandemia que ela tenha o seu começo, o seu meio e o seu fim, de alguma maneira calculado, né, em termos de prazo. Então, nós precisamos começar a discutir o futuro. E aí eu vou hoje apresentar para vocês o início do nosso trabalho, que é a elaboração do Plano 21-22 do Estado de São Paulo, um projeto que está sendo liderado pelo secretário Henrique Meirelles, com a minha participação, da Patrícia Ellen e do Júlio Serson, secretário de Relações Internacionais. Então, a ideia é fazer um pouco do resumo do Plano São Paulo, falar um pouquinho sobre esse Plano 21-22 que nós estamos trabalhando, e de que maneira São Paulo poderá exercer um papel importante nesse pós-crise e nesse momento em que o mundo todo vai trabalhar para aprender uma nova realidade, uma nova dinâmica, e é sobre isso que a gente deveria concentrar os nossos esforços. E aí abriríamos para perguntas e respostas. Eu vou tentar, dentro do possível, do meu conhecimento, responder a todos e a todas. Bom, com relação ao Plano São Paulo, como vocês viram na semana passada, ele é um plano que divide o estado de São Paulo em fases, né? Então, nós temos 5 fases, sendo a fase vermelha a fase mais restrita, que é uma fase que nós vivíamos na grande maioria do estado até o domingo, e depois a fase laranja, em que nós temos a grande maioria das cidades do estado nessa fase laranja, em que você tem ainda um rígido controle, mas você começa de forma muito paulatina e responsável a abrir para a retomada econômica. Você inclui aos serviços essenciais alguns novos serviços, são 5 na fase laranja: comércio, shopping, concessionárias de veículos, escritórios, que você tem permissão para poder voltar a trabalhar.
Depois nós temos a fase amarela, a fase verde e depois a fase azul. O que eu quero dizer para vocês é o que mudou da última semana, quando vocês participaram da conversa com a Patrícia, para essa semana. A primeira delas é que nós tomamos a decisão de dividir a região metropolitana, que estava antes apenas como um grupo, nós dividimos agora a região metropolitana em 5 subgrupos. Então dividimos pelas regiões oeste, norte, sul, leste e a região central, e nós vamos passar a medir a região metropolitana com essa visão, uma visão mais granular, em que você, ao invés de olhar 38 cidades, você começa a dividir a região metropolitana em um grupo menor de cidades, respeitando uma divisão que já existia desde 2012 na construção de uma região administrativa da região metropolitana. Então, essa é uma novidade que nós vamos começar a verificar nas próximas coletivas do governador e nos próximos boletins de saúde. Vocês já verão uma região metropolitana dividida em subgrupos. A outra coisa importante é que nós começamos desde ontem o Plano São Paulo, né, o momento de flexibilização. Algumas cidades na fase amarela, um pouco mais avançada, a grande maioria na fase laranja, mas com uma sinalização muito importante, né? Então, a grande maioria dos prefeitos entendeu perfeitamente o modelo do decreto e a maneira como a flexibilização e a retomada deveriam acontecer. Uma saudação especial ao prefeito Duarte Nogueira, em Ribeirão Preto, que fez, na sexta-feira, já publicou o decreto, e foi um decreto de muito bom senso, em que ele não só respeitou a orientação da saúde no que diz respeito ao tempo de funcionamento, aquilo que podia funcionar, mas ele também conseguiu dividir os horários entre os setores para que você não tivesse também um acúmulo e uma aglomeração se você abrisse tudo ao mesmo tempo, nos mesmos horários. Então, essa divisão entre o comércio, entre o shopping, entre os escritórios, a questão dos dias da semana, do final de semana, um decreto que serve de exemplo para os demais prefeitos do estado de São Paulo. Nós começamos, então, ontem, e nós temos no nosso mapeamento no estado, nós temos uma boa repercussão desse movimento, as pessoas entendendo, primeiro, que nós continuamos com o vírus circulando e que nós temos ainda uma responsabilidade muito grande no sentido de controlar a epidemia. Então, as pessoas usando máscaras, que é inclusive uma obrigação legal, as pessoas se preocupando com os protocolos e com as etiquetas sanitárias, além do uso da máscara, o uso do álcool em gel, os próprios comerciantes e os próprios representantes do setor privado entendendo a sua responsabilidade com relação ao enfrentamento da epidemia, zelando pela quantidade de pessoas nos seus estabelecimentos, cuidando para que não haja aglomeração, cuidando dos seus funcionários. Então, apesar de nós termos ainda uma ascensão na nossa curva, claramente uma ascensão muito menor do que nós vínhamos no passado. Só para que vocês tenham uma ideia, de 1º de abril até 1º de maio, a curva, o número de casos aumentou 10 vezes, sendo que de 1º de maio a 1º de junho, esse número de infectados aumentou 3,6 vezes. O número continua alto e, portanto, nós precisamos estar atentos, mas, claramente, nós já vemos uma desaceleração no crescimento do número de infectados e no número de óbitos. Então, isso permitiu que o Estado implementasse esse Plano São Paulo, e com isso a gente tem condições de hoje falar sobre
retomada no curtíssimo prazo, mas principalmente começar a falar no curto e médio prazo. Como é que a gente vai sair desse momento muito complicado? Hoje, o secretário Henrique Meirelles, na sua apresentação a um grupo de empresários que se reúne com o governador toda semana, ele fez uma apresentação e mostra uma preocupação grande com o que vai acontecer com a economia no Brasil no ano de 2020. Já é consenso de que o PIB deve cair mais do que 7%, então hoje todos os indicadores levam a um PIB que vai cair alguma coisa como 7,5%, 7,6% no ano de 2020, e isso é muito preocupante. Mas, por outro lado, as mesmas instituições que mostram esse número muito ruim para 2019 começam a olhar para um horizonte de 2021 e 2022 de crescimento. E é exatamente essa esperança e esse olhar que nós devemos ter como estimuladores de investimentos, tanto do lado do governo, e aí a Invest São Paulo tem um papel fundamental nisso, mas também o setor produtivo, olhando para as oportunidades que virão no ano de 2021 e 2022. Muito bem. Como é que nós estamos planejando a retomada dos investimentos no estado de São Paulo a partir de 2021? O governador João Dória criou um grupo de trabalho dentro do governo. Esse grupo de trabalho ele é formado pelo secretário Henrique Meirelles, pela secretária Patrícia Eli, secretário de Relações Internacionais Júlio Sesson e por mim, e nós já estamos começando a planejar o que seria esse nosso plano de recuperação econômica do estado de São Paulo. Nós temos algumas ações que são ações voltadas para o estado no que diz respeito a incentivo aos investimentos, a utilização da Desenvolve São Paulo, nosso banco de fomento, para ajudar as empresas, e eu vou falar um pouquinho sobre isso. Estamos também discutindo como é que a internacionalização das empresas pode contribuir para essa retomada. Então, o que esse grupo vai fazer? Nós dividimos esse trabalho em esforços em que o Estado será o grande motor desses esforços, coisas que o Estado pode fazer para ajudar a economia, principalmente no que diz respeito à área tributária, o que pode ser feito do ponto de vista de benefícios customizados, muito cirúrgicos, mas que serão necessários, quais serão os setores que, com algum tipo de incentivo, com algum tipo de benefício, poderão rapidamente reagir na geração de empregos e na atração de investimentos. Nós temos que cuidar de uma situação que é uma situação real, que é a inadimplência de impostos, que está crescendo muito. Então, o estado de São Paulo, que vinha com uma inadimplência em algo em torno de 4% a 5%, já está em 12% no mês de maio. Então, claramente, depois da crise, nós vamos ter que olhar para esse número de empresas que não tiveram condição de honrar os seus impostos e como é que a gente vai endereçar esse assunto, porque é importante que a gente faça esse esforço no sentido de regularizar as empresas, porque para que elas possam ter acesso a crédito, tanto aqui como fora, a regularidade fiscal é algo importante, e também como é que a gente vai fazer uma análise muito cirúrgica daqueles setores que, com algum tipo de empurrão, com algum tipo de incentivo, reagem rapidamente e podem ser fundamentais na geração de emprego e de renda. Nós vamos retomar a nossa agenda do Estado de São Paulo, a nossa agenda de viagens, o que nós chamamos de roadshows do Estado, com dois objetivos. O primeiro objetivo de reapresentar e apresentar novos projetos, reapresentar os antigos projetos e apresentar os novos projetos de desestatização. São Paulo
foi muito feliz até agora nos seus projetos de desestatização. Fizemos a maior concessão rodoviária da história do país aqui, saindo de Piracicaba, indo até Panorama, uma concessão de 1.270 quilômetros, 640 de duplicação, que pela primeira vez teve a presença de um fundo soberano investindo diretamente, que é o Fundo Soberano de Singapura, o GIC, junto com o Banco Pátria, no pagamento de ágio pela outorga de mais de R$1 bilhão, um ágio de 7.000%, e investimentos aí ao redor de 14 bilhões de reais. Esse tipo de investimento vai ser fundamental para o reaquecimento da economia no pós-crise. Então, o nosso cardápio de programas de desestatização, ele continua ativo, nós não paramos, estamos fazendo inclusive consultas públicas virtuais, fomos o primeiro estado a fazer uma consulta pública virtual de um programa de concessão, que foi a concessão dos aeroportos. Seguimos com esse programa, e esse programa será fundamental para que a gente possa atrair investimentos estrangeiros. Vai existir liquidez no mercado internacional e liquidez para bons projetos. E nós temos bons projetos aqui no estado de São Paulo. Projetos na área de mobilidade urbana, a linha 8 e 9 do metrô, nós temos o trem Intercidades, aquele trem que vai sair de Campinas e vir até São Paulo no primeiro momento, trem de passageiros. Temos a concessão do ginásio do Ibirapuera, os 21 aeroportos regionais. Então, nós vamos voltar a carga com esses projetos, viajando muito para que esse investimento estrangeiro venha para o estado de São Paulo. Porque quando você faz esse investimento, você acaba mobilizando e aquecendo a economia. São máquinas que são adquiridas, são pessoas que são contratadas. Então, nós acreditamos fortemente no papel do Estado na atração de investimentos para os seus próprios projetos. E, aliado a isso, o que nós vamos fazer é buscar, de novo, a retomar a credibilidade do Brasil, mas em especial do Estado de São Paulo, para o investimento estrangeiro. Nós estamos vivendo um momento ruim do ponto de vista da imagem do país para os investidores. Nas minhas conversas com investidores, a gente percebe uma certa preocupação dos investidores com relação ao futuro do Brasil, e a gente tem um papel fundamental de, primeiro, esclarecer os pontos e mostrar as qualidades do país, mas principalmente diferenciar São Paulo, o estado de São Paulo, do restante do Brasil, né? Em 2019, enquanto o Brasil cresceu aproximadamente 1%, o estado de São Paulo cresceu 2,8%, quase 3 vezes o crescimento. Isso foi fruto, principalmente, dos esforços que o estado fez no sentido de dar um ambiente agradável para o investidor, um ambiente de confiança, um ambiente de credibilidade, e isso fez com que nós tivéssemos um 2019 muito bom. Nós estávamos com uma expectativa também positiva para 2020, em que a nossa meta, o nosso objetivo era crescer 3,5% no nosso PIB no estado de São Paulo. Veio a crise e agora nós precisamos, em 2021, retomar esse processo, que é um processo importante, das viagens e de apresentar oportunidades. E veja que quando nós viajamos sempre acompanhados dos empresários. Muitos, inclusive, que estão nessa apresentação, nessa live aqui, viajaram conosco, viajaram com o governo de São Paulo para a China, viajaram para o Oriente Médio, nós fizemos viagens para os Estados Unidos, para o Reino Unido, para a Alemanha, e nós vamos retomar essas viagens a partir de janeiro do ano que vem. É fundamental que o investidor estrangeiro, que o investidor, seja ele de fundos soberanos ou de fundos privados, entendam não só a qualidade dos ativos que o próprio Estado possui e que está no seu programa de desestatização, mas principalmente a capacidade das empresas que estão localizadas aqui no estado de São Paulo.
essa pandemia ela trouxe algumas reflexões importantes, e uma delas é a necessidade de o mundo diversificar os seus fornecedores. Nós não podemos, enquanto sistema produtivo, depender tão fortemente de apenas um fornecedor, por melhor que ele seja. Nós fomos testemunhas de que coisas inesperadas acontecem, e você depender exclusivamente de um determinado país ou de um determinado fornecedor cria uma certa dependência que, se por um lado, durante muito tempo, gerou economia de escala, hoje cria uma dependência que pode ser uma dependência complicada em tempos de crise. Então, eu acredito fortemente que as empresas, de uma forma geral, vão procurar diversificar o seu portfólio de fornecedores, seu portfólio de empresas que podem atender a sua necessidade, e o Brasil tem um papel fundamental nesse novo momento da indústria global. Nós temos que olhar mais para a nossa indústria nacional e ver como é que a gente consegue ocupar rapidamente a ociosidade que já existia antes da crise e que foi potencializada com a crise, como é que a gente consegue atualizar a nossa indústria para que ela seja não só competitiva, mas muito produtiva. A palavra aqui é produtividade, nós precisamos avançar nesse sentido. E com isso, a gente poder estar preparado para esse novo momento. Então, a Invest São Paulo, que no governo João Dória teve uma ampliação do seu escopo com a internacionalização, nós inauguramos um escritório de representação do Estado de São Paulo na China, que funciona desde agosto do ano passado. Muitas empresas, inclusive aqui nessa live, fazem parte do nosso escritório, inclusive uma delas, que é aqui de Calçados, de Birigui, ela está incubada dentro do nosso escritório, ela tem uma pessoa dedicada exclusivamente ao negócio daqui de Calçados no nosso escritório lá na China, usando a estrutura que a Invest São Paulo tem como representante do Estado para otimizar os seus negócios. Então, veja, quando você, principalmente na China, você se apresenta como uma empresa que já está validada pelo Estado de São Paulo, isso tem um valor tremendo, porque as relações entre estados, entre o país e os estados é muito importante. Então, fizemos esse movimento de abrir o nosso escritório na China, e ele vem prestando um bom serviço, mesmo antes da crise, e também durante a crise. Foi o escritório da Invest São Paulo na China que ajudou na seleção e na escolha dos fornecedores dos respiradores, que finalmente estão chegando aqui para o Estado de São Paulo, que serão tão importantes nessa fase de ampliação da estrutura de saúde aqui no Estado. Mais recentemente, em fevereiro, inauguramos o nosso escritório em Dubai, ou seja, o nosso escritório no Oriente Médio, mas muito mais do que apenas Oriente Médio, nós estamos trabalhando também com o norte da África, que tem muita relação, mas também usando o Oriente Médio, Dubai e Abu Dhabi como hub exportador para as empresas paulistas que pretendem acessar esses mercados. Então, nós que tínhamos esse diálogo frequente com o setor produtivo, e é por isso que o governador escolheu alguém que veio do setor privado para essa função, que é alguém que fala a mesma língua do setor produtivo, para que a gente pudesse nos preparar para esse processo não só de estímulo aos negócios já existentes, mas também a atração de novos. Então, veja, o Estado de São Paulo tem uma visão muito clara de um olhar atencioso para os negócios já existentes. Nós não podemos ignorar todo o investimento que já foi feito e dar atenção àquelas empresas que já estão instaladas no Estado de São Paulo, mas também uma preocupação muito grande da atração dos novos investimentos, sejam para essas empresas já instaladas. Haverá um processo de consolidação muito grande no mundo depois da crise, mas também para novos investimentos puros, que virão não só pelos programas de desestatização, mas também pelas oportunidades que serão criadas aqui no Estado de São Paulo.
Então, eu acho que esse era um resumo que eu queria fazer do que a gente vem atuando, como a gente vem atuando aqui no estado de São Paulo, e abrir para perguntas e ficar à disposição de todos para o debate. Ok, obrigado, Wilson. Olha, fenomenal. Eu acho que você foi direto e reto, né? É isso que a gente precisa mesmo, né? Escutar nesse momento. E antes de chamar o Ricardo da KID para fazer uma pergunta para você, eu queria já também colocar uma, é o seguinte: no nosso interior, né, Noroeste Paulista, como é que você enxerga, qual segmento que você enxerga como atrativo mais acelerado aí para esse período da retomada, né, em relação aos investidores? Como é que eles estão olhando o que você, já pela bagagem, já no último ano, você já consegue ver que dá para uma mexidinha aqui ou outra conseguir acelerar com mais rapidez, tá? Que tipo de segmento? E aí eu já chamo o Ricardo da KIDS, que faz a pergunta, e você já responde as duas, tá bom? Ricardo, direto na pergunta, fazendo um favor. Ricardo, está escutando? Opa, estou agora sim. Tá bom. Ouvindo aí? Tá. Bom, obrigado aí pela oportunidade. Wilson, é um prazer estar aqui com você, companheiro de viagem aí, né, para a China, para os Emirados. Quero reforçar aí a importância do escritório da Invest São Paulo na China, que é fantástico, um trabalho fantástico de apoio a nós lá, tá? Parabéns pelo trabalho, o Zé Mário lá faz um trabalho fantástico. A minha verdade é uma sugestão, tá? O interior de São Paulo, ele tem uma fragilidade muito grande, uma pela distância, nós estamos na região noroeste, né? Então é uma região distante, 500 quilômetros, por exemplo, Araçatuba e Birigui, de São Paulo. Então a gente acaba sendo um pouco mais frágil no quesito desenvolvimento, no nosso ponto de vista, tá? Então o que a gente gostaria? Eu gostaria de sugerir que, do mesmo jeito que tem um comitê que reúne com o governador de alguns empresários, que fosse formado também, se possível, um comitê dos empresários regionais, entendeu? Que alguns empresários regionais tivessem a possibilidade de estar participando agora nessa retomada desse comitê para poder colocar as fragilidades regionais, que às vezes nem sempre são muito claras em virtude do distanciamento e da particularidade de cada região. Então, fica aqui uma sugestão, tá? Para que a gente possa aí juntos fortalecer aí a retomada, que está todo mundo aí nessa expectativa que realmente a economia volte. Ok, obrigado, Ricardo, pela sugestão. Eu vou começar pela sua manifestação, até porque eu acho que ela é muito boa, e eu tenho aqui uma proposta para vocês, inclusive do LEAD. Eu acho super válida essa segmentação, que a gente possa ouvir as regiões, até porque cada região tem a sua vocação, tem as suas dificuldades e tem também as suas oportunidades. Então, a minha sugestão aqui é que a gente use as estruturas do LEAD, que também são regionais, para que a gente possa criar esses grupos. E aí a minha sugestão é que a gente faça uma primeira conversa comigo, como representante do governo, numa conversa de mais tempo e mais qualidade, em que a gente possa debater e entrar em alguns detalhes. E depois a gente pode fazer uma reunião dessas regionais com o grupo que foi criado pelo governador, né, com o Meirelles, a Patrícia, o Júlio e eu, e depois a gente faz, depois que a gente tiver avançado com as demandas, com as necessidades e com as oportunidades, a gente agenda uma reunião com o governador. Eu me comprometo a fazer isso. Então, a sugestão aqui é que a gente crie esses grupos a partir das filiais, das regionais do LEAD. A gente faça uma primeira conversa comigo e com o time da Invest, para que a gente possa entrar nos detalhes. Depois fazemos uma reunião com o grupo que foi criado para o plano 21-22, e depois uma final com o governador, em que a gente faz uma apresentação por região da situação. Se vocês concordarem, já fica aqui meu compromisso, a gente pode marcar a primeira reunião para o começo da próxima semana, o tempo que vocês precisarem para se organizar, tá bom? Mais do que topado, né? Fantástico. Então fica combinado isso e a gente segue dessa maneira. Com relação à outra pergunta,
Eu diria, pegando até o gancho da anterior, né? Cada região tem a sua vocação, tem a sua peculiaridade. Especificamente a região que você perguntou, de São José do Rio Preto, aí o Noroeste, eu continuo acreditando muito, de uma forma geral, no agronegócio paulista. Eu acho que as grandes oportunidades sairão, num primeiro momento, do agro, porque a necessidade global por alimentos e por segurança alimentar, ela não diminuiu, pelo contrário, ela aumentou. Então, o Brasil vai exercer um papel fundamental. Nós precisamos, então, olhar para o agronegócio e para a indústria de alimentos. Eu trabalhei muitos anos na indústria de alimentos, eu tenho um carinho muito especial pela indústria de alimentos, fui presidente da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, sei o valor que ela tem no estado de São Paulo, e a gente precisa cada vez mais investir. Então, quando a gente fala em análises cirúrgicas de setores e como é que o governo pode atuar, não tenha dúvida que o agronegócio e a indústria de alimentos terá um carinho e um olhar muito especial por parte do estado de São Paulo. E a questão também de máquinas e equipamentos, aí menos pela uma oportunidade global, mas acho que mais por uma necessidade local. Eu acho que a indústria de máquinas e equipamentos do estado de São Paulo, que é muito forte, tem uma oportunidade de se reinventar. Ela precisa se atualizar, mas precisa de apoio para fazer isso, e eu acho que esse é outro setor que a gente vai olhar com muito carinho no pós-crise. Ótimo. Muito bom, Wilson. Muito bom. Excelente apresentação e boa iniciativa essa. E agora eu gostaria já de convidar nosso querido Nelson Castro, representando nosso comitê, para a sua pergunta. Nelson. Muito bom, muito obrigado. Bom rever todos os amigos. Eu não poderia deixar de passar para cumprimentar meu amigo prefeito Nogueirinha, cumprimentá-lo pela pessoa e principalmente pela competência com que ele vem administrando essa crise. Ele falava de incerteza, mas tão grande quanto a incerteza é a inexperiência. Nenhum de nós tem experiência numa crise dessa natureza. E o Nogueirinha tem demonstrado muito bom senso e muita competência para administrar isso. Parabéns, meu amigo. E eu estou sentindo falta da nossa academia de ginástica, que a gente não está fazendo. Eu queria também aproveitar para cumprimentar meu amigo Furlan, tá? Dizer, Furlan, diz que o grande líder, a função dele é inspirar. E você é uma inspiração constante para todos nós. O Wilson falava de inteligência emocional e você tem uma dose de inteligência emocional extraordinária. Eu acho que a sua presença nas nossas lives é uma fonte de inspiração. Mandar também para o Fabiano, meu amigo, um grande abraço. E você, Wilson, eu acho que você é um privilegiado, tá? Ter trabalhado com o Furlan tanto tempo, tá entendendo? E com essa cabeça brilhante que você já tem, tá entendendo? Onde você está agora não se justifica. Quisera eu ter a oportunidade de ter trabalhado ao lado do Furlan durante tanto tempo. Brilhante a exposição, eu acho fantástico, eu acho que a gente tem que pensar no futuro, mas tem um negócio para mim que ainda é prioritário. Nós estamos no meio de uma crise e nós temos que fazer uma travessia. E não adianta simplesmente eu ter um plano de reabertura do comércio, da indústria, dos escritórios, se eu não tiver consumo. E o fundamental para consumo é emprego e renda. E eu não vou ter emprego e renda se eu não tiver empresas. E o que a gente sente hoje é que, principalmente as médias empresas, o governo federal olhou, e eu achei até com muita sabedoria, para as microempresas, para as pequenas, para os ambulantes, etc., mas a média empresa brasileira está totalmente desassistida. Eu acho que a única maneira de nós garantirmos os empregos, tá entendendo? As empresas serem abastecidas com capital de giro, porque senão nós poderemos ter uma onda de desemprego, de demissões, que é para reduzir o break-even. Eu fico feliz de você vir da iniciativa privada, porque você conhece essa linguagem muito bem. O nosso grande desafio e a minha proposta de trabalho na minha empresa era fazer a travessia da crise sem demissões. E esse é o nosso grande objetivo. Mas para que eu possa fazer isso, eu preciso de oxigênio para respirar. E aí a minha pergunta é se o Invest São Paulo teria alguma coisa planejado,
tá entendendo? Como suporte de crédito, que eu não preciso dizer que os bancos privados e mesmo os bancos públicos fecharam as torneiras, não concedem crédito para quem não tem CND, não tem garantia. E aí o Fundo Garantidor de Crédito e um apoio de vocês poderia ser muito bem-vindo nessa hora, onde a reabertura existe, mas nós precisamos ter reabertura com consumo. Muito obrigado a todos. Bom, muito obrigado pela pergunta e pela oportunidade de tratar do tema do crédito. Eu vou, primeiro, só fazer uma consideração geral. Acho que todos aqui têm o conhecimento, mas eu gosto de colocar logo no início um pouco da limitação que os estados, de uma forma geral, têm, que os entes subnacionais têm com relação a crédito, porque, diferentemente do governo federal, os estados continuam sujeitos à lei de responsabilidade fiscal e ao limite do teto de gastos. Então, a capacidade que os estados, que os entes subnacionais têm de socorrer as empresas nesse momento, ela é menor. Eu não estou dizendo que não existe, eu vou falar o que nós estamos fazendo, mas ele é menor do que a capacidade que o governo federal tem. Hoje o governo federal tem, por lei, autorização para furar o teto de gastos, tem feito isso, tem autorização para emitir dívida, tem autorização para fazer uma série de medidas via Banco Central, comprando carteiras de crédito, comprando diretamente debêntures a serem emitidas por empresas, e acho que o governo federal, que tem os instrumentos e os mecanismos, poderia fazer mais, mas principalmente poderia fazer mais rápido. O que a gente percebe é que, mesmo, por exemplo, uma medida provisória de hoje ou de ontem sobre o Fundo Garantidor, que é muito importante, a aversão a risco dos bancos está tremenda, e aí você fica com uma situação em que existe o dinheiro, mas ele não chega na ponta, mas essa é a nossa realidade. Então, nós temos feito um trabalho muito forte de convencimento dos parlamentares e também do governo federal naquilo que a gente consegue, da necessidade de mais agressividade nessa disponibilidade dos recursos e rapidamente, porque o oxigênio está acabando, se é que já não acabou e as empresas estão em respiradores. Mas falando objetivamente do que São Paulo fez, São Paulo, nós temos um banco, que é a Desenvolve São Paulo, que tem na presidência o Nelson de Souza, que foi presidente da Caixa Econômica Federal, presidente do Banco de Desenvolvimento do Nordeste, um profissional que conhece muito bem crédito, e nós fomos os primeiros a disponibilizar uma linha de crédito para os micro, pequenos e médios empresários. Mas o que nós conseguimos fazer foi uma linha de crédito de 650 milhões de reais, num primeiro momento. Para que vocês tenham uma ideia, nós disponibilizamos 650 milhões de reais e em 40 dias nós tivemos 8 bilhões de reais em pedidos. Nós tivemos em 40 dias mais pedidos do que nós tivemos nos últimos 10 anos de existência da Desenvolve São Paulo. Então, esses 650 milhões acabaram rapidamente. Nós pedimos 1 bilhão e meio, 1 bilhão e 500 mil reais para o BNDES. O BNDES tem uma linha hoje, tem disponibilidade de 150 bilhões de reais, e o Estado de São Paulo pediu 1,5 bilhão para colocar dentro da Desenvolve para que a gente pudesse emprestar. Desse 1,5 bilhão, nós recebemos 167 milhões de reais, que chegaram 3 dias depois, eles acabaram, porque nós temos um estoque muito grande. E agora nós estamos buscando mecanismos, organizações multilaterais, como o Banco Mundial, a CAF e o BID, e nós temos aí, rapidamente, estamos tentando captar 3 bilhões de reais para que a gente possa disponibilizar para esse pequeno, médio e micro empresário. Nós vamos continuar fazendo isso porque o capital de giro ele é fundamental. A gente criou linhas que são linhas mais vantajosas do que dos bancos comerciais, com um plano, com um período de carência que varia de 9 a 12 meses e com pagamentos que vão de 42 meses a 60 meses. Mas reconheço que se a gente tivesse mais dinheiro, esse dinheiro sairia rapidamente, porque a demanda é muito grande. E o nosso compromisso aqui é continuar insistindo para que a gente consiga levar mais dinheiro para Desenvolve São Paulo.
e ajudar no que for possível o convencimento do governo federal da necessidade de injeção mais rápida de dinheiro para os empresários. Wilson, excelente. Eu queria justamente, pegando o gancho no que você falou, alguns países como a Alemanha, em vez de privatizar ou de comprar as empresas, eles estão entrando como sócios minoritários, como no caso da Lufthansa. Como você vê isso como uma solução mais light, que não pese para nenhum dos lados? E desculpa, logo depois, Wilson, depois dessa pergunta, eu queria chamar a Evelyn. Não, na verdade, melhor, Evelyn, você faz uma pergunta da Guima Conseco e aí o Wilson responde junto. Pode ser? O microfone, Evelyn. Microfone. Obrigada pela oportunidade de estar aqui participando com vocês. Boa tarde a todos. Então, vou ser objetiva, né, para ser rápido. As grandes empresas, de repente, elas estão, que podem vir a ser adquiridas pelos investidores externos, hoje elas estão tendo problemas com os próprios fornecedores, que não conseguiram se manter durante a pandemia. Então, elas vão ter problemas na hora de se abastecer na retomada da produção. Então, o que eu te pergunto é se isso pode atrapalhar as aquisições por investidores externos. Obrigada. Ok, eu estava escrevendo aqui para não esquecer de nada. Bom, eu vou começar pela pergunta, pela colocação, a pergunta da Silvia. Eu acredito que esse processo de retomada vai ser fundamental a participação do governo, principalmente do governo federal. Tenho minhas dúvidas se a participação deveria chegar ao ponto de aquisições diretas. Eu acho que uma questão muito específica, por exemplo, o setor aéreo, eu já vejo o BNDES se movimentando no sentido de comprar participação acionária nas empresas aéreas que possam eventualmente depois, inclusive, serem convertidas, debêntures que podem depois ser convertidas em ações ou não, ou participações societárias que podem depois ser vendidas depois de um primeiro momento em que as empresas se recuperem. Então, a interferência, eu acho que direta do Estado na aquisição de empresas, eu acho que deveria ser pequena e muito pontual. Eu particularmente não gosto, não acredito nessa interferência do Estado como aquele que vai ter participação em empresas. Acho que não funciona. Mas, de novo, acho que o governo federal pode ajudar muito injetando dinheiro na economia, dando liquidez para o setor financeiro, a possibilidade do Banco Central comprar dívida, seja carteira de crédito dos bancos, mas principalmente comprar instrumentos financeiros diretamente das empresas e não participação societária, compra de debêntures, por exemplo, acho fundamental. Acho que o Estado e o governo federal precisam injetar muita liquidez hoje e as empresas vão precisar muito desse capital. Com relação à cadeia de suprimento, né, porque a pergunta da Evelyn é um pouco sobre como a cadeia vai funcionar, claramente você tem, depois da crise, você vai ter uma nova situação, né? Muitas empresas não vão sobreviver a essa crise, infelizmente. E muitas delas sobreviverão sob uma outra perspectiva, uma outra capacidade, inclusive, de se endividar, ou capacidade até mesmo de poder produzir e financiar o seu cliente, né? Então, o modelo brasileiro é um modelo em que, na cadeia, uma empresa vai financiando a outra, dando prazo para pagamento. Então, eu acredito claramente que as empresas, principalmente as da ponta, né, a empresa do final da cadeia, elas têm um papel fundamental no sentido de financiar esses produtores, esses fornecedores.
encontrar maneiras de você manter viva e ativa. Cito aqui um exemplo que não é exatamente da área da indústria, mas o setor de alimentos, as grandes indústrias de alimentos se uniram numa espécie de consórcio não formal, no sentido de recuperar e buscar a sobrevivência dos seus clientes, do chamado food service, bares, restaurantes, hotéis, padarias. Quer dizer, não adianta nada a indústria de alimentos continuar produzindo e funcionando se um pedaço importante da sua cadeia, que é o food service, né, essa cadeia grande, não estiver operando. E ela é uma cadeia que sofreu. Então, as grandes empresas se uniram no sentido de financiar e resgatar essas empresas. Eu acredito que na indústria deveria acontecer a mesma coisa. Eu vi movimentos de algumas grandes empresas financiando e até mesmo antecipando pagamentos para fornecedores. A Vale fez isso, acho que a Petrobras também fez numa medida menor e acho que poderia ter feito mais. Mas eu acho que isso é uma necessidade até para a sobrevivência do seu próprio negócio. Então, aqueles que puderem manter a sua cadeia produtiva funcionando, vai estar fazendo um bem não só para a cadeia, mas para o seu próprio negócio. Então, acho que essa é uma solução criativa que todos deveriam olhar para o curto e médio prazo. Wilson, que é o Jarbas do Lide Santos, primeiro eu quero te parabenizar pelo esclarecimento. Foi muito objetivo suas palavras, bastante esclarecedoras e animadoras, né? No momento de tantas lives, de tanta informação, essa talvez esteja entre as 5 melhores que eu ouvi nas últimas semanas. Então, meus parabéns. E aqui, já vou avisando, o Lide Santos eu vou reunir algumas lideranças, e a gente tem setores importantes na nossa economia, obviamente Porto e Logística, que é o mais conhecido, tem a indústria de Cubatão, que é muito forte também, mas a gente precisa retomar esse segmento. Educação, aqui nós temos 36 universidades e faculdades na região. Saúde é muito importante. E o turismo. O turismo, talvez, de todos esses segmentos, tenha sido o que mais sentiu. E quando a gente fala de turismo, está também o restaurante, o pequeno restaurante do centro, do shopping, porque ele recebe o turista além do dia a dia. A Invest São Paulo tem alguma ação para o turismo regional, que deve ser o nosso novo turismo agora, né, e não aquele turismo internacional? Como é que vocês estão vendo? Bom, Jarbas, obrigado aí pelo elogio, fico sensibilizado e agradeço. Com relação ao turismo, nós temos aqui no estado de São Paulo um privilégio muito grande, que é o privilégio de ter como secretário de turismo o Vinícius Lumertz, que foi ministro do turismo no governo Temer, ele foi presidente da Embratur, ele trabalhou no Sebrae, ou seja, é um ativo para o Estado muito importante nesse momento em que a retomada do setor será fundamental. É um setor de terra arrasada, é o único setor em que você sai de 100 para 0 em 24 horas, então vários outros setores você vai de alguma maneira equilibrando, tentando, você tem o delivery, você tem o online, você tem a criatividade, empresas que fizeram reconversão industrial, e aqui de novo eu cito a KID, que de produção de calçados passou para a produção de máscaras, aventais e equipamentos para a área de saúde, se reinventando. O turismo, você simplesmente zera a conta quando você não pode viajar de avião, quando você não pode circular, quando você não pode aglomerar, quando você não pode frequentar a praia. Então, nós temos hoje, no estado de São Paulo, um plano muito robusto para o turismo regional. O turismo de longas distâncias, o turismo de avião, ele vai levar mais tempo para retomar. Então, o turismo do carro, do ônibus, ele precisa ser prestigiado nesse momento. Nós temos um programa para o turismo no estado de São Paulo que tem uma perna que é de crédito. Então, a Desenvolve São Paulo criou linhas específicas para o setor de turismo e viagens e uma outra linha específica para bares e restaurantes. Então, quando você entra nessa fila maluca que eu mencionei, da Desenvolve, você tem uma fila menor para bares e restaurantes, porque é uma linha exclusiva para bares e restaurantes. Você tem uma linha menor para turismo e viagens, que aí inclui os hotéis, as agências de viagem,
além, obviamente, das companhias aéreas, mas você, então, no pilar de crédito. O segundo pilar é o pilar a utilização de fundos, tanto federais como estaduais, para você investir na infraestrutura de turismo. Vai ser importante que a gente consiga renovar os destinos turísticos, a parte toda de infraestrutura, a parte de mobilidade. Então, também uma utilização de fundos, tanto federais como estaduais, para essa questão. O Fundetur, que é um fundo federal, também foi recentemente liberado. A gente está trazendo isso para poder fazer a otimização no estado de São Paulo. E as rotas, que nós estamos criando rotas cênicas importantes, valorizando o que cada região turística do estado tem. Então, nós vamos ter a rota cênica vinculada com rota gastronômica para as diversas regiões do estado, em que você alia não só a questão do ambiente físico, né, seja praia, seja montanha, mas também com o que tem de melhor da culinária no estado de São Paulo. Então, esse misto de turismo com culinária, com gastronomia, um papel importante. Então, a gente tem essa preocupação, e quem está liderando esse processo aqui no estado é o secretário Vinícius Lumertz, que tem uma grande experiência e que vai fazer um bom trabalho, já vinha fazendo um excelente trabalho antes da crise. São Paulo cresceu o PIB do turismo em São Paulo cresceu 7% em 2019, acima do que cresceu o turismo no Brasil, e a gente tem uma boa oportunidade de, no pós-crise, também ter um desempenho melhor do que o desempenho que teve no Brasil como um todo. Muito bom, Wilson. Agora eu gostaria de convidar o Kurt, da Trainer Paul Advogados. Por favor, Kurt, para a sua pergunta. Nós estamos aí com o tempo equilibrado, então obrigado aí para quem está sendo bem direto aí. Muito obrigado. Vamos lá. Inicialmente, Fábio, eu quero parabenizar o Wilson, excelente exposição, muito clara, muito objetiva. E a minha pergunta, na verdade, ela tem duas vertentes. Em 2019, o PIB do Brasil cresceu 1% e o PIB de São Paulo cresceu 2,8%, quase 3 vezes mais. A previsão do Dr. Wilson é que, em 2020, o PIB brasileiro tem uma retração de 7,6%. A pergunta é, a retração do PIB de São Paulo será proporcional na mesma medida em que o crescimento de 2019 foi diferenciado? E a segunda pergunta pelo que o Dr. Wilson colocou, há uma certa tendência de cautela por parte de investidores estrangeiros em razão de uma série de fatores globais. A pergunta a exemplo do New Deal americano, depois do crash de 29, há alguma previsão, algum planejamento do Estado de São Paulo no sentido de obras públicas para conseguir gerar emprego e renda, como o Dr. Nelson colocou muito bem, não adianta produzir se não tem quem consome. Quer dizer, há um planejamento de uma inversão da pirâmide, criando emprego, criando renda, para, com isso, fortalecer a indústria. Muito obrigado pela pergunta e pelo elogio aí, fico feliz. Bom, com relação ao PIB, em crises normais, o PIB de São Paulo caía mais do que o PIB do Brasil. Em crises normais, se você pegar o histórico de 2015, 2016, 2014, você vê que São Paulo sofre mais nas crises do que o resto do Brasil. Da mesma maneira que, na retomada e na saída, ele consegue surfar uma onda mais rapidamente, até por uma questão da capacidade do consumo e da ociosidade que rapidamente ela é ocupada. Isso em crises normais. Só que essa não é uma crise normal. Essa é uma crise de curtíssimo prazo, no que diz respeito à impossibilidade de você produzir, né? Então, é diferente de uma crise em que você sofre durante 2, 3 anos, todos os dias. Essa é uma crise que você vem
e tem um corte de produção e de consumo num determinado período, que foi provavelmente um pedaço de março, abril, maio, provavelmente junho inteiro, mas que você já começa a ter uma retomada. Basta ver a retomada aqui em São Paulo. Então, o próprio mês de junho deve ser um mês em que exista mais atividade econômica do que maio e abril. Então, abril e maio deverão ser os piores meses, né? Nós vamos ter uma perda de arrecadação de aproximadamente 32% em maio. Os números não foram fechados ainda, mas essa é a grandeza que a gente está falando. Em abril, a gente teve alguma coisa próximo de 20%, lembrando, né, que as notas fiscais tem um delay para que você tenha essa perda de arrecadação, porque as pessoas venderam, emitiram nota e estão pagando imposto no final do mês de uma venda que foi feita anteriormente. Mas então eu diria que a tendência desta crise é São Paulo estar alinhado com o Brasil. Eu não acho que São Paulo vai desalinhar do Brasil, até por uma questão de que o consumo maior está no Estado, muitas indústrias, o Estado de São Paulo nunca parou a indústria, então mesmo na quarentena mais rígida, a indústria como um todo foi autorizada a funcionar e funcionou. Então eu não vejo um desalinhamento para esta crise do PIB do Brasil com o PIB de São Paulo. Historicamente essa era uma realidade, não acredito que vá acontecer nessa crise pela seu caráter muito especial. Com relação a como o Estado pode ajudar na retomada da economia, não será com investimento direto, por uma questão muito simples, não existe esse dinheiro. Então, antes da crise, o Estado de São Paulo tinha aproximadamente 3% do seu orçamento dedicado a investimentos. 97% do orçamento do Estado ele estava carimbado com despesas obrigatórias, seja com funcionalismo, com previdência, mas também com saúde, educação e segurança. Então, se nós não tivéssemos feito o esforço que a gente fez, este ano esse percentual seria de 106%. Então, a reforma da Previdência o ano passado e a do Estado também contribuíram para isso. Cortes muito firmes que foram feitos pelo Estado antes mesmo da crise, para que a gente tivesse um fôlego para poder superar essa dificuldade que era o dinheiro carimbado. Então, se você pensar no orçamento do Estado de algo como 250 bilhões de reais, o Estado de São Paulo, do tamanho de São Paulo, tem algo como 7 bilhões de reais antes da crise para investimento é muito pouco. Então, a gente não pode acreditar que o Estado de São Paulo, sozinho, com investimento direto, vá conseguir. Por outro lado, e aí com a arrecadação, nós vamos perder a arrecadação esse ano, alguma coisa como 18% no ano todo. Então, janeiro foi melhor, fevereiro foi ok, começa a cair, e a gente acredita que o terceiro e quarto semestre você tem uma retomada na arrecadação. Então, no ano, uma queda de 18%. Com a lei que foi aprovada no Congresso, esse dinheiro é reposto, porque você, não na sua integralidade, porque a arrecadação não é só ICMS, mas o ICMS limitado a um determinado percentual de 30%, a União vai recompor o Estado. Então, isso nos deixa numa situação de tranquilidade no sentido de honrar as suas despesas ordinárias, mas não tem sobra de investimento. Mas como é que o Estado pode contribuir e vai contribuir? Com os seus projetos de desestatização. Quando o Estado coloca uma linha 8, uma linha 9 para privatizar, para concessão. Quando coloca 21 aeroportos. A concessão que foi feita da rodovia Piracicaba-Panorama. Outros projetos como o ginásio do Ibirapuera. Os parques que serão concedidos. O trem intercidades. Isso tudo faz com que haja um investimento direto de privados, mas por iniciativa do Estado que entregou para o privado essa oportunidade. Então, nós acreditamos muito fortemente nisso, a gente vai insistir muito nisso. Quando uma concessão rodoviária acontece, a primeira coisa que aquele que ganhou a concessão faz é comprar máquinas e equipamentos. E é contratar gente, porque ele precisa fazer a obra, ele precisa fazer a mesma coisa no metrô.
E aí, outra coisa importante que aí, para encerrar essa resposta, o Estado também tem sido muito criativo na retomada das suas obras paradas. Então, nós retomamos a linha 2 do metrô, a linha 6 do metrô, sem investimento direto, com endividamento com organismos multilaterais, Banco Mundial, BID. Isso faz com que também a gente retome obras que estavam paradas. A linha 2 do metrô serão 6 bilhões de dólares que serão injetados no estado de São Paulo, com dinheiro de organismos multilaterais. O Estado se endividando para obras de infraestrutura, porque, como eu te disse, nós não temos folga orçamentária para fazer investimentos diretos. Obrigado, Wilson. Já vou chamar direto o Franzotti, depois tem o Marcelo Salomão, e a gente tem só 8 minutos aí para encerrar. Franzotti, por favor, pergunta direto, fazendo um grande favor. Bom, Wilson, como é bom a gente conversar com um gestor público que tenha um currículo tão bacana quanto o seu, apesar de jovem, né? E a linguagem fica bem interessante, e eu confesso que eu fiquei muito feliz de te ouvir, né? Pela clareza, por onde você está contribuindo com o governo e onde você pretende chegar. O ministro Furlan, eu queria compartilhar com você algumas ideias, algumas sugestões. E o ministro Furlan, desde o início das nossas conversas, quando nós começamos a ter esse problema, ele reafirmou para nós todos uma importância muito grande da gente cuidar do caixa da nossa empresa, né? Nós temos que ter um cuidado especial. E isso não é tão simples, né? Então, a gente tem que adotar algumas medidas muito importantes, que é a redução de custo, inovar, ser criativo e tudo mais. Então, isso eu acredito que todas as empresas estão fazendo isso. E, sem dúvida, porque todo mundo quer preservar e manter, como o seu Nelson Castro falou, né? Nós queremos manter a nossa produção, mas se nós não tivermos o consumo, nós não vamos ter a nossa indústria funcionando. E uma preocupação que me deixou aqui, assim, para pensar, que você fez uma colocação que 12% das empresas estão inadimplentes. Saiu de 4%, que era a média, e foi para 12%. Isso é uma demonstração clara de que nós estamos caminhando por uma situação que a gente não consegue enxergar o que vai ser o dia de amanhã, né? Então, nós temos que vencer a cada dia. Cada dia nós temos que estar realmente se reinventando, nos preocupando com aquilo que está na nossa mão, que nós podemos fazer. E uma outra coisa que também me preocupou é que você disse que o Banco Desenvolve São Paulo, que, sem dúvida, tem sido um agente financeiro muito interessante para São Paulo, ele está sem caixa para poder atender as possíveis empresas que, de repente, possa procurar o banco para poder fazer com que ele passe esse momento, que ele, pelo menos, bota dinheiro para o seu capital de giro, né? Então, a nossa preocupação é essa, é manter aquilo que o Ricardo falou. Eu sinto que a sugestão que o Ricardo deu é muito importante. Eu acho que através do LEAD aí, né, que tem sido um canal muito interessante, essa troca de ideias, de informações, né, é fundamental para a gente efetivamente saber tanto o que o governo está fazendo e, do outro lado, o que as empresas estão fazendo. Esse diálogo, essa conversa, que nem a conversa que nós tivemos hoje foi extremamente produtiva. A gente enxergar os caminhos que vocês estão pensando e, do outro lado, efetivamente, talvez ver o dia a dia de cada empresa para a gente contribuir, não é? Nós, sem dúvida alguma, eu confesso que eu agradeço a Deus todo dia porque a gente está conseguindo trilhar caminhos
que a gente nunca imaginava e a gente está conseguindo os resultados, né? Eu queria que Deus iluminasse todas as empresas que tivessem como a gente. Mas esse diálogo, essa conversa assim bem franca, bem aberta, você mostrando os caminhos que vocês estão pensando, privatizações, que esse eu acho que é um caminho corretíssimo do governo, né? E acredito, assim, para mim finalizar, eu acho que as mesmas ferramentas que nós estamos tendo que usar nas nossas empresas, eu sinto que o governo poderia, e você que é um homem da iniciativa privada, estimular ao governo ser um pouco mais inovador, né? Principalmente na área da saúde. Eu sinto que a gente perdeu muito tempo, porque nós não temos um cadastro único ainda centralizado, uma série de coisas. Então, eu penso que o governo deveria usar toda essa experiência, principalmente a sua, para a gente fazer uma redução de custo, o governo ter uma gestão mais produtiva, né, e ser mais inovador. E continuar com esse entrosamento, com essa conversa, com esse diálogo bacana que nós tivemos hoje, tá bom? Mas eu não tenho nem que perguntar, eu tenho que te parabenizar. Gostei muito de poder te ouvir. Olha, eu agradeço e eu vou aqui, até por questão de tempo, só fazer 2 comentários rápidos aqui, Zé Luiz. Muito obrigado. Primeiro, com relação ao diálogo, esse é o meu papel e eu estou aqui para isso. Então, todas as vezes que eu for convidado, que eu for chamado, eu vou estar dialogando e esse é o que eu vim para o governo para fazer isso, fazer interlocução entre o privado e o público e levando para o público, traduzindo as necessidades que o privado tem. Com relação a ser inovador e pensar fora da caixa, isso eu acho que vai acontecer cada vez mais. Eu queria só comentar o seguinte, não sei se vocês viram, o governador criou uma nova secretaria no estado de São Paulo, que é a Secretaria de Gestão, Orçamento e Projetos, e trouxe o Mauro Ricardo para ser secretário. Essa secretaria é uma secretaria que pega um pedaço da Secretaria de Fazenda, do Henrique Meirelles, então a parte de orçamento que ficava com ele e que tomava muito tempo dele foi para essa secretaria. A parte dos programas de gestão de projetos especiais do governo, que estava com o Rodrigo Garcia na Secretaria de Governo, também foi para o Mauro. Isso fez com que 2 pessoas muito importantes no governo tivessem mais tempo para se dedicar à retomada. O Henrique Meirelles, que hoje vai ter cada vez mais um papel de secretário de Economia, ao invés de secretário de Fazenda, falando sobre a retomada, viajando, fazendo roadshows, e a questão do Secretaria de Governo, com o Rodrigo Garcia, poder repensar a máquina pública. Nós temos uma oportunidade de ouro de reduzir a máquina, de repensar a maneira como a gente trabalha. Nós aprendemos nessa pandemia que a digitalização e que o mundo virtual ele funciona. Então, nós estamos repensando toda a estrutura do governo. Acho que a gente vai ter uma oportunidade muito boa de reduzir bastante a despesa pública e a máquina e poder, com isso, investir naquilo que a gente vai precisar, que inclusive é incentivar as empresas a crescer. Excelente, Wilson. Bom, nós estamos aqui, conversa boa, passa rápido mesmo. Nós estamos aqui para o nosso minuto final. Eu queria chamar o Marcelo Salomão para fazer a última pergunta do nosso debate. Acho que o Furlan desabilitou o microfone, então é capaz de ter algum comentário aqui. Furlan? Não, eu só dizer que eu estou gostando muito e deixar bem claro aí para o Wilson Mello e para os participantes de ter toda, viu, Fábio, toda a estrutura nossa do LEAD para fazer essa convergência que está sendo pleiteada aí. Você tem toda a estrutura no interior, em várias cidades, e isso pode ser uma maneira de facilitar uma conversa assim direta entre os associados do LEAD e as áreas específicas do governo estadual. É só isso. Mas eu gostei muito, aprendi muito. Fantástico, Furlan. Acho que marcante o dia de hoje aí, saindo com algo bem prático que você proporcionou, essa ideia. Todo mundo, eu estou recebendo vários elogios aqui no meu WhatsApp. Então eu queria chamar o Marcelo e eu já vou deixar meu grande abraço, meu muito obrigado, porque logo na sequência o Marcos e a Silvia vão encerrar o evento.
Wilson, muito obrigado. Marcelão, com você. Meu caro amigo Wilson, um pouquinho antes de você entrar, eu tive o prazer de poder falar um pouquinho de quem é você, para quem ainda não tinha o privilégio de te conhecer. Realmente, a cada contato com você, eu saio enriquecido, um privilégio ter trabalhado junto em BR Foods, a Bia e por aí vai. E aí, como cidadão, fico feliz, porque você é um secretário, efetivamente, de visão internacional, você é um homem que faz. Como alguém que trabalhou com você, eu sei que você é um homem que faz. E, nesse sentido, você comentou a preocupação, e não podia ser diferente, de que esse projeto também está sendo estudado questões de benefícios tributários, e você mencionou algo que me preocupa muito, que é cuidar na inadimplência dos tributos estaduais. É claro, o Estado está tendo toda essa queda de arrecadação que você anunciou também, mas eu queria saber se dentro desse projeto, até, por exemplo, para gerar segurança de investidores internacionais, ao analisar uma empresa paulista, dizer, olha, existe esse passivo aqui, mas o próprio Estado já está trazendo uma possibilidade de um parcelamento. Quer dizer, como você é um homem de atitude, eu queria saber aí, em termos de atitude, como é que está o andamento dessa possibilidade aí desse parcelamento estadual. Prazer te ouvir. Bom, Marcelo, obrigado, meu companheiro de muitas lutas aí no passado, foi meu advogado em vários momentos da minha vida, então obrigado aí por tudo. Veja, não dá para... Eu vou ser cuidadoso com as palavras, porque eu hoje, numa posição de governo, eu tenho que cuidar para que as pessoas não interpretem errado. Mas eu acho impossível que a gente saia de um momento como esse, em que a inadimplência de 4% pula para 12%. Um momento em que as empresas vão precisar cada vez mais estarem regulares e em ordem, seja para um processo de fusão, de aquisição e até mesmo de financiamento, seja ele local ou internacional, que a gente não se preocupe com isso. Então, o Estado de São Paulo, em muitos momentos, criou programas especiais de parcelamento, que foram aproveitados muitas vezes pelas empresas. Eu acho que nós vamos ter que, uma vez identificado a real situação, não adianta eu falar agora num programa de parcelamento que as empresas continuam não pagando. Então, eu preciso, primeiro, que elas voltem a ter condições de pagar, mas nesse momento eu não tenho dúvida que a gente vai ter que enfrentar essa situação. Nós vamos precisar ajudar as empresas a se regularizar, lembrando que o parcelamento também é caixa para o Estado. Então, no momento que o Estado vai precisar de caixa, o parcelamento não é um favor, o parcelamento é algo que tem duas mãos. Por um lado, ajuda as empresas a se regularizar, e você falar em juros e multa numa situação em que a pessoa não pagou porque não tinha como pagar e não porque deliberadamente não pagou. Então, eu acho que a gente tem que ter um carinho com relação a juros e multas. A gente tem que ter um carinho por parcelamento, mas também isso é caixa para o Estado. Então, eu vejo. E o outro ponto é o ponto dos incentivos cirúrgicos. Você sabe muito bem que não existe margem para grandes novos benefícios. A lei complementar não permite que você faça grandes benefícios. A cola continua sendo um instrumento importante que a gente vai continuar utilizando, mas cirúrgico, né? Qual o impacto que vai gerar de geração de emprego e renda se eu fizer um movimento de 1% ou numa determinada indústria? Um benefício ou um diferimento, quanto que isso vai trazer de impacto para um determinado segmento? Então, é isso que nós vamos fazer. O Estado é sensível, o secretário Henrique Meirelles, ele tem uma sensibilidade diferenciada com relação a isso. Ele é sensível, é um profissional que para os momentos de crise e de retomada, ele é a pessoa certa no lugar certo, e nós vamos conversar muito, dialogar muito com os setores produtivos para isso. Wilson, muito obrigada mais uma vez, obrigada a todos os presentes, e a região metropolitana de Campinas precisa muito, os empresários precisam muito do apoio de vocês, e obrigada. Marcos? Bom, obrigado, Wilson. Obrigado mesmo de coração. Foi muito esclarecedor. E o mais importante do evento é que, a partir da semana que vem, a partir de hoje, né, à tarde, nós já vamos ter os empresários do interior de São Paulo, mais litoral, pela retomada, junto com você, tá? Então, nós vamos montar, vou falar com o Fábio, vou falar com o Jarbas, com a Silvia, a gente vai pegar os representantes e já querer fazer essa força de trabalho da retomada já com você a partir da semana que vem, tá bom? Bom, eu queria agradecer aí o convite, a oportunidade. Eu tenho o privilégio de poder trabalhar no estado de São Paulo
de uma maneira muito transversal. Eu acabo tendo que conhecer um pouco de cada uma das secretarias e das iniciativas do Estado para poder ajudar e para poder fazer esse diálogo com o setor produtivo. Então, é um privilégio para mim ter essa oportunidade. Já me sentia privilegiado antes da crise e poder ter vivido essa crise num Estado que tem um papel fundamental de ajudar o Brasil a passar por ela. Mas, mais do que isso, o meu papel principal no Estado é de interlocução com o setor privado. Então, contem comigo, eu estou à disposição de vocês, da melhor maneira que vocês acharem, a gente fazer encontros separados e depois encontros em conjunto, se vocês acharem que faz sentido. Mas me avisem como vai ser esse modelo, mas mais importante do que isso é a gente ter o canal sempre aberto para dialogar e trazer boas ideias para o Estado de São Paulo nessa pós-crise. Então, muito obrigado a todos que assistiram. Depois me contam como foi a audiência, eu quero saber quantas pessoas aí depois participaram, qual foi a reação de todo mundo, e eu continuo à disposição de todos. Obrigado. Sensacional. Muito obrigado, Wilson. E semana que vem tem mais. Muito obrigado a todos que acompanharam e até a próxima. Tchau, tchau, Furlan. Um abraço. Saudade de você.